Uma nota de programação. Cada quarta-feira vamos subir conteúdo novo e nas sextas-feiras vamos ter a live de perguntas e respostas às 20 horas. Você pode enviar suas perguntas ao Facebook, Twitter e Instagram da paróquia. Encontrem-se os endereços na descrição embaixo, com o hashtag Natividade Pergunta. E assim podemos compartilhando experiências, resolvendo nossas dúvidas, enriquecer a nossa fé com o conteúdo desse canal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Pai, enviai sobre nós o vosso Espírito Santo, para que, iluminados por ele, possamos encontrar na vossa criação os sinais do vosso amor e da vossa ternura. Isso vos pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mais uma vez, bem-vindos ao nosso curso de Catecismo da Igreja Católica. Seguindo o caminho, já estamos estudando a criação do mundo. Creio em Deus Pai. Já até agora vimos creio em Deus, depois vimos o Pai, depois Deus como todo-poderoso, e agora vamos ver o Criador mesmo. O que significa o Criador? O que significa a mesma criação das coisas e, sobretudo, a vivência do homem nesse mundo, a sua queda, levando tudo para a redenção em Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos ver hoje estas partes, ou ao menos vamos iniciar com o primeiro dessas partes. A catequese sobre a criação, o que é a criação. Nas semanas seguintes, vamos ver a obra da Santíssima Trindade, o mundo criado para a glória de Deus, o mistério da criação e, finalmente, Deus realiza seu projeto, a divina providência. Com isso, vamos ver a mão de Deus na criação e como, contemplando a beleza da criação, descobrir o que é que Deus fez para a gente. São muitas perguntas, não sei se vocês, na juventude, lembram como adolescente, deitado na cama no meu quarto, olhando pela janela, as folhas das árvores balançando no vento, nuvens no céu, pássaros cantando e perguntando por que eu estou aqui olhando para esta beleza? Quem iniciou tudo isso? Existe um Deus? É uma experiência que muitos fazem, se não todos, e nos leva a fazer essas perguntas profundas da nossa fé, da nossa vida. De onde viemos? Para onde vamos? Qual é a nossa origem? Qual é o nosso fim? De onde vem e para onde vai tudo o que existe? Uma pessoa inteligente, uma pessoa curiosa, naturalmente vai perguntar estas coisas e deseja, desde o mais profundo do seu coração, a resposta. Por que das coisas? Deus Nosso Senhor criou tudo para nos maravilharmos da criação e fazer essas perguntas. E, ao final, Ele é a resposta destas perguntas. As duas questões da origem e do fim são inseparáveis, diz o Catecismo da Igreja Católica. Não podemos olhar e descobrir pela revelação, sobretudo, qual é a origem das coisas, a criação das coisas,
sem nos preocuparmos do fim, para onde vão e qual seria a conclusão de tudo. Caso contrário, a gente pode olhar somente ao fim, a morte, passar pela eternidade e não questionar o início. As duas coisas andam juntas. Quem busca entender a origem, naturalmente deve querer saber sobre o fim das coisas criadas. O início e o fim, a criação e a conclusão da nossa história. E são decisivas, continua o catecismo, para o sentido e a orientação de nossa vida e de nosso agir. Sobretudo para nosso agir, não posso assim enfatizar demais isto. Se Deus criou tudo, e eu sou criatura, e tudo tem um início e um fim, então meu agir no meio de tudo isto tem suas consequências, são importantes. Eu não posso levar a minha vida assim de uma maneira leve e nem perguntar e nem questionar ou me preocupar das consequências do meu comportamento nesta história. Cada pessoa é como uma peça que Deus criou com uma missão, com uma razão de ser. E devemos descobrir isto e compartilhar, ou melhor, colaborar com Deus nesta história. É a nossa missão. Numerosas pesquisas científicas enriqueceram nossos conhecimentos sobre a idade e as dimensões do cosmos, o devir das formas vivas, o aparecimento do homem. As ciências são maravilhosas. O uso das técnicas, dos instrumentos que o homem vai inventando para descobrir mais, o microscópio para ver as coisas mais pequenas, o telescópio para ver as coisas mais longes, todas as práticas de experimentos e pesquisa para descobrir como funciona tudo. Em vez de ser uma prova de que Deus não existe, ao contrário, de uma maneira maravilhosa, vão comprovando uma e outra vez a maravilha da criação de Deus. A ciência pode constatar o que é, mas não pode responder por que é. Nenhum cientista já conseguiu dar uma resposta adequada a esta pergunta. O porquê das coisas. Quem dá sentido a isto? Outra ordem ultrapassa o âmbito próprio das pesquisas e das ciências naturais. Qual é o sentido de tal origem? Como já repetimos várias vezes, a nossa inteligência, a nossa mente humana pode chegar a um certo limite de afirmar que deve ter um Criador. Mas a gente não pode, usando somente a inteligência humana, afirmar a eternidade pós-criação, não é? O fim das coisas. Isto somente pela revelação de Deus. Deus fala. E, na sua excelência, pela ressurreição de Jesus Cristo, nosso Senhor. A criação é governada pelo acaso, um destino cego, uma necessidade anônima, ou por um ser transcendente, inteligente e bom chamado Deus. Pois ao final nós afirmamos a última parte. Sim, Deus criou tudo de uma maneira inteligente e bom. Ele não fez nada para ser mal, senão para manifestar a sua bondade a cada um de nós. E se o mundo provém da sabedoria e da bondade de Deus, por que existe o mal? Aí, mais uma vez, esta pergunta. Por que o mal? De onde vem? Quem é o responsável por ele? Haverá como libertar-se dele? São
perguntas difíceis, mas vamos tentar ir descobrindo um pouco da história. Diversas maneiras que as pessoas tentavam explicar o problema do mal. O primeiro entre os mitos das origens do universo surgiu o que se chama o panteísmo. Tudo é Deus. O mundo é Deus. O dever do mundo é o dever de Deus. Então, tudo que nós percebemos, tocamos, sentimos, lembramos, desejamos, é Deus. Estamos como inseridos em Deus. Tudo é Deus. Por isso, essa palavra panteísmo, que vem do grego. Pan significa tudo. Teísmo vem da palavra theos, que quer dizer Deus. Até em português, a palavra vem direto do grego, Deus. Pandeísmo, não é? Um panteísmo. Tudo é Deus. Mas sabemos que isso tem um problema, não é? Se tudo é Deus, pois quem iniciou este Deus? Tem que ter um criador de esse Deus mesmo. E cai numa pergunta sem fim, sem resposta. Outro mito seria o emanantismo. O mundo é uma emanação de Deus. Tudo emana de Deus e volta a Ele. Eu coloquei Deus em minúsculo aqui. Não é? Tudo emana, como a luz que sai do sol, uma emanação da luz. Tudo sai de Deus e volta para Deus. É uma boa tentação acreditar nisto, não é? Parece uma boa explicação das coisas. Tudo sai de Deus e tudo vai voltar para Deus. Visto assim, não é? Todas as coisas como saindo de Deus e vivendo durante o tempo volta a não existir mais porque voltam para Deus. Como que tira um pouco dentro de nós esse desejo de seguir vivendo, né? Que Deus mesmo colocou dentro de nós, um desejo pela eternidade. Então não pode existir um emanantismo em que saímos de Deus, voltamos para Ele e depois já não vamos existir mais. Não tem sentido esse mito. Muitos acreditam em um certo dualismo, não é? O primeiro, na época cristã, foi o maniqueísmo, que dizia a existência de dois princípios eternos. Existem dois princípios eternos, o bem e o mal. Para entender, tipo, um Deus bom e um Deus mau. Não é? Não existe um só Deus, sino dois deuses. Um que faz o bem, outro que faz o mal. Nenhum era criador do outro, sino simplesmente existem. Dois princípios, o bem e o mal, a luz e as trevas, a luta permanente entre si. É uma maneira de explicar o mal que percebemos e até o bem que percebemos no mundo. Existe o bem, existe o mal. Então, muitos pensam que deve existir esses dois princípios, dois deuses ou forças que estão causando o bem e causando o mal na criação. Uma grande tentação de muitas pessoas pensar nisto. Também tem suas falhas pensar assim. Depois tem o gnosticismo. Gnose quer dizer conhecimento, não é? Gnosticismo seria, se eu chegar a um certo conhecimento, eu seria salvo. Não é? Eu entendendo como funciona a criação, Deus incluído nisto, eu alcanço a minha salvação. Quem não alcança esse conhecimento está já perdido.
O gnosticismo diz que o mundo material seria mau, produto de uma queda, e, portanto, deve ser rejeitado ou superado. Então, aqueles que chegam a esse conhecimento, não é, que está por cima da criação material que está mal, um dualismo de novo, são aqueles que se liberam do mal e vivem um certo bem. Então tem que, com isto, condenar toda a vida material. Tudo é mal. Tudo é mal menos o conhecimento, o intelecto, o se livrar e como tentar paivar sobre a criação, que está acima de tudo. E enquanto isso, condenando todas as pessoas e todas as coisas como mal. Quantos de nós hoje vivemos um certo gnosticismo? Vemos o pecado em tudo, não é? E queremos ser livrados da vida material. O corpo é mau, tenho que castigar o corpo, me libertar das tentações para eu ser feliz. É um dualismo também, um materialismo levado ao extremo. Bendito seja Deus, pensadores como o São João Paulo II, que desenvolveu a teologia do corpo, destacando a maravilha do corpo humano, que junto com a alma é uma criação que Deus criou e falou que era muito bom. Então temos que ter uma boa perspectiva sobre a nossa criação, o nosso ser humano, para não cair nesses erros e condenar tudo o que é material. Porque Deus criou tudo e falou que era tudo muito bom. Deísmo. Deísmo diz que o mundo tenha sido feito por Deus, mas à maneira de um relojeiro que, uma vez terminado o serviço, o teria abandonado a si mesmo. Um relojeiro que senta e fabrica o relógio, coloca as peças, depois vende para um cliente e nunca vê o relógio mais. Muitos pensavam e ainda pensam que Deus foi assim. Criou o mundo, lançou tudo em movimento e se retirou. Se sentou ali só para observar e não age no mundo. Tá? Como separado do mundo. Como veremos, Deus é um Deus pessoal, que realmente se apresenta, fala com sua criação, que intervém na história, se revelando. E ao final, se fez um de nós, morrendo na cruz e ressuscitando, para nos resgatar e nos salvar. Então, não existe um deísmo nesse sentido. Depois, um materialismo que pode parecer muito ao que falamos anteriormente, que diz não existe nenhuma origem transcendente do mundo. Este é um mero jogo de uma matéria que teria existido sempre. Muitas das ciências caem nisto, um materialismo puro. Tentam descobrir o porquê das coisas simplesmente da observação científica do universo. Mas é um jogo de matéria que sempre existia, não é? E não tem um Deus que iniciou tudo isso. E aí vem todas estas teorias de universos paralelos, um universo que dá início a outro, ou um universo contido em outro universo, etc. É assim, a matéria do mundo, do universo sempre existia e sempre existirá. O que nós conhecemos hoje vai chegar ao seu final, mas a matéria vai já dar início a outro universo, outras vidas, etc.
como que não cabe muito bem em nossa fé, no que Deus revelou para nós sobre a criação e da nossa experiência também. Então, é um perigo pensar somente assim e não buscar um conhecimento mais profundo de Deus, nosso Senhor. A existência de Deus Criador, continua o Catecismo da Igreja Católica, pode ser conhecida com certeza por meio de suas obras, graças à luz da razão humana, ainda que este conhecimento seja muitas vezes obscurecido e desfigurado pelo erro. Aí está nosso problema. Somos imperfeitos. Nós não temos a visão beatífica das coisas. Somos limitados pelo espaço e pelo tempo. E não só isto, como vamos ver daqui a pouco. Somos criaturas quebradas, caídas, pecamos, erramos. E no meio de esse defeito de fábrica que nós temos, tentamos explicar as coisas segundo esse espelho quebrado pelo qual nós enxergamos a criação. E não conseguimos ver as coisas direito. Alguma coisa conseguimos, de alguma maneira com nossa razão e intelecto, podemos descobrir as coisas de Deus e a verdade do universo, mas precisamos de uma ajuda mais sobrenatural, uma revelação que vem de Deus, nosso Senhor. A verdade da criação é tão importante para toda a vida humana que Deus, em sua ternura, quis revelar a seu povo tudo o que é útil conhecer a este respeito. Então Deus já colocou dentro da mesma criação como pequenos segredos, não é? Do seu amor, da sua ternura. Tudo preparando-nos para conhecer Ele cada vez mais, para amar Ele sobre todas as coisas. A revelação da criação é inseparável da revelação e da realização da aliança de Deus, o único, com o seu povo. Então, ao se revelar através da criação, Ele está já preparando a sua revelação ao povo de Deus, por meio de Abraão, de Moisés, Davi, os profetas, etc. A criação faz parte desta revelação. É uma parte necessária e inseparável das outras revelações. Quando Deus falou para Moisés, por exemplo, quando deu os 10 mandamentos, quando resgatou o povo da escravidão, tudo isto só aconteceu porque Deus criou o universo. Não teria revelação sem a criação. São coisas necessárias. A gente não pode ignorar a criação das coisas para poder simplesmente receber a revelação de Deus como uma revelação pessoal, direta. Não. Vem através do que Ele criou. A verdade da criação se exprime com um vigor crescente na mensagem dos profetas, na oração dos salmos, na liturgia, na reflexão da sabedoria do povo eleito. Então, tudo isso faz parte da sua revelação. Deus fez aliança com seu povo. E a criação é o primeiro sinal dessa aliança. Lembrem, quando salvou Noé e sua família do dilúvio, deu um sinal no céu, um arco-íris, como que dizendo que é através dessa criação que vocês foram resgatados, que antes, através da criação, vocês caíram. Então, Deus quer resgatar o seu povo através da mesma criação. Então, irmãos e irmãs, esse é o conteúdo para hoje, um pouco breve e denso. Por isso, eu
Peço a vocês participar, sobretudo, se quiser, não é? Deixe seus comentários aqui embaixo. Vai para o Facebook da paróquia, eu vou colocar na descrição o endereço do Facebook, o Twitter e Instagram. Deixem suas perguntas com o hashtag, eu vou colocar aqui na tela agora, com a hashtag, não, isso não foi. Vou encontrar aqui de alguma maneira. Enfim, com a hashtag Natividade Pergunta, tudo juntos. Coloque esse hashtag e será fácil para a gente encontrar as suas perguntas. E depois, na sexta-feira, não vamos ter novo conteúdo. Vamos fazer uma live de perguntas e respostas. Então, você pode escutar esse conteúdo de novo, olhar para os números do Catecismo da Igreja Católica, que coloquei na descrição desse vídeo, ler o que está escrito aí, formula as suas perguntas para resolver as dúvidas. Porque esse conteúdo não vale nada se a gente não resolve as dúvidas pessoais de cada um de vocês. Uma dúvida ou pergunta que você pode ter, com certeza muitas outras pessoas vão ter. E assim, fazendo essa live de perguntas e respostas, podemos já resolver muitas coisas e crescer juntos em nossa fé. Então, por enquanto é só isto. Eu espero que vocês possam participar cada semana nesses cursos de catecismo e depois da oração também. E desde logo eu estou rezando muito por vocês, sei que vocês estão rezando por mim, para que possamos superar esta pandemia, voltar para uma vida mais ou menos normal, mas sobretudo nos encontramos e conversamos na igreja, nas missas e nas outras atividades da nossa paróquia. Que Deus abençoe vocês, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você gostou do conteúdo desse vídeo? Compartilhe com outro. Depois, inscreva-se no nosso canal e toque a campainha para receber as notificações.